Olá, boa noite, paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas a você, querido aluno, querida aluna. Esta é a quarta aula da nossa disciplina Introdução à História da Igreja. Quero então relembrar com você a nossa terceira aula. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre as perseguições no terceiro século, falamos sobre dois grandes perseguidores da Igreja, que foram Décio e Diocleciano. Falamos sobre as perseguições na atualidade, e eu trouxe para você um caso na Etiópia, como também falamos sobre os nossos pastores lá na Índia. Na nossa terceira aula também refletimos a respeito do período dos pais da igreja, os seus escritos, alguns mártires, dentre eles mencionamos Inácio e Policarpo. Falamos também sobre as acusações que a igreja sofria na época. Eles eram acusados de serem ateus, de praticarem orgias, canibalismo, de terem mestres ignorantes. E concluímos a terceira aula falando sobre os pais apologéticos, tanto no Oriente como no Ocidente. Na nossa aula de hoje, então, falaremos a respeito de alguns pais da igreja de séculos posteriores. Vamos contar como aconteceu o fim das perseguições através de o imperador Constantino. Falaremos sobre a origem e desenvolvimento do papado, um movimento conhecido como monasticismo. Vamos refletir sobre o surgimento do islamismo e também vamos conversar um pouco sobre as cruzadas. Como você pôde notar, a nossa aula de hoje está bem recheada, então eu convido a pegar caderno e caneta e vamos juntos. Antes de iniciarmos, então, eu quero fazer com você uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na quarta aula da nossa disciplina. Pedimos que o Senhor nos dê a sua graça e o seu favor, como até aqui tem nos dado, nos abençoado. Que o Senhor possa nos levar a uma reflexão de qual é o nosso papel, Senhor, como igreja no século XXI, qual deve ser a nossa atitude, como devemos agir, qual deve ser o nosso propósito neste tempo, uma vez que também fazemos parte da história da igreja, uma vez que essa história está tendo continuidade e ainda está sendo escrita, ensina-nos, Pai, a compreendermos que o nosso papel é fundamental. E qual é ele, Senhor? Para que possamos executá-lo debaixo da tua graça e do teu favor. Que teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Iniciaremos então a nossa aula falando sobre alguns pais de épocas posteriores. Dentre eles, Eusébio, 260 a 339. Eusébio foi bispo em Cesareia, considerado o pai da história eclesiástica. Ele era apoiador de Constantino e escreveu a biografia de Constantino e da história universal. Quero falar também sobre Atanásio. Atanásio foi bispo de Alexandria. Ele aprendeu com os monges no deserto uma rígida disciplina e se tornou o mais temível opositor do arianismo. Mais adiante na nossa aula, falaremos a respeito do arianismo. Atanásio aparece na história como um homem enérgico. Ele tinha um poder retórico de debate e tinha grande paixão. Era teólogo e grande apoiador das doutrinas sobre a Trindade e Jesus Cristo. Ele estava presente no Concílio de Nicéia e lutou contra o arianismo. Ário dizia que em Jesus Cristo não tinha vindo o próprio Deus, né? Mas um ser inferior, uma criatura. Ele negava a divindade do Senhor Jesus Cristo. Atanásio, então, desconstrói esse argumento, dizendo que se Jesus era uma criatura, então não pode salvar ninguém, pois uma criatura também precisa de salvação. E se Jesus é uma criatura,
Por que nós o adoramos? Se adoramos uma criatura, logo somos culpados de idolatria. Gonzalez, em seu livro A História dos Gigantes, diz que, mesmo sendo de pequena estatura, Atanásio foi um dos gigantes no cristianismo. Ele via o arianismo como uma ameaça à fé cristã. E o ponto central de sua fé era a presença de Deus na história. Sua disciplina monástica e suas raízes populares, seu espírito ardoroso e sua convicção profunda o tornaram invencível. Suas obras principais são a encarnação do Verbo. Ele tem tratados apologéticos e doutrinários e também tem comentários dos livros bíblicos. Atanásio deixa então para a igreja o legado de que devemos falar sobre o Verbo encarnado. Nos lembramos das palavras do escritor João, né, em seu evangelho, quando ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Quero convidar você agora para o momento de aplicação. Aquele momento em que o aluno pode contribuir aí, participar através do chat. E a nossa reflexão é a seguinte: em nossos dias, você já ouviu alguma tese a respeito de Jesus, dizendo que ele é uma criatura ou um anjo de Deus? Você conhece alguma seita que nega a divindade de Jesus? Se você conversar com alguém e precisar comprovar biblicamente que Jesus é Deus, quais textos bíblicos você mencionaria? Conto com a sua contribuição aí, com a sua participação. Vamos falar de um outro pai da igreja, Basílio o Grande. Este era teólogo e apoiador da Trindade e ficou conhecido como o pai do monacato no Oriente. Entre as suas principais obras estão sobre o Espírito Santo e sobre as regras monásticas. O nosso estudo ele não se dá em ordem cronológica, mas temática. Às vezes você verá que nós vamos falar sobre um assunto em uma determinada época e depois voltaremos em um outro tempo, porque o nosso estudo ele se dá nesta ordem, né? Na ordem dos temas e não especificamente no período em que as coisas ocorreram. Um outro pai da igreja, João Crisóstomo, ele foi criado em Antioquia. Seus grandes dotes de graça e eloquência como pregador o levaram a ser convidado a Constantinopla, onde ele se tornou patriarca. Ele foi considerado o maior pregador cristão primitivo, chegando a pregar uma série de sermões no capítulo 16 da Epístola aos Romanos. Outro nome que podemos mencionar, Jerônimo. Jerônimo foi considerado o mais ilustre dos pais da igreja e foi também o tradutor da Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim. Para finalizar, eu quero mencionar Agostinho de Hipona. Ele foi considerado o maior teólogo da Igreja Antiga. Moldou as doutrinas da Idade Média, foi maniqueu durante 12 anos antes de se converter ao cristianismo. Como apologista, ele combateu a heresia maniqueísta que antes ele defendia, né? E participou de dois grandes conflitos religiosos, o donatismo e o pelagianismo. E foi o primeiro escritor de filosofia cristã. Encerramos aqui, então, o estudo a respeito dos pais da igreja, convidando a se aprofundar através de toda a literatura cristã que temos disponível. Veremos agora como se deu o fim das perseguições. Aquele imperador que perseguiu a igreja
o Diocleciano, ele organizou o império de uma forma diferente. Ele criou uma tetrarquia. 4 governantes comandavam o império ao mesmo tempo. E um desses imperadores era Constâncio, pai de Constantino. Após a morte de seu pai, Constantino rapidamente consolidou o seu domínio sobre a parte ocidental do império e marchou para a Itália. No ano de 312 depois de Cristo, com as suas tropas acampadas perto de Roma, Constantino teve uma experiência religiosa. Uns dizem que foi sonho, outros dizem que foi uma visão, na qual ele viu um sinal e ouviu uma voz dizendo: sob este sinal vencerás. Ele fez com que todo o seu exército desenhasse o sinal nos escudos e ganhou a batalha. A mãe de Constantino, que já era cristã, e nesta época, então, Constantino chega à experiência da conversão. No ano 313, ele assina o Edito de Milão, dando liberdade para todos os cristãos. Foram perseguidos por quase 3 séculos, mas agora então os cristãos podem ir e vir livremente com a sua fé. Contudo, à medida que grandes multidões começaram a entrar na igreja, ficou mais difícil distinguir entre os que tinham compromisso verdadeiro com Cristo e os que queriam apenas tomar parte da religião popular. Porque agora pessoas importantes vinham para a igreja e faziam parte dela. E eu quero convidar você, querido aluno, para mais um momento de reflexão. Será que o cristianismo em nossos dias se tornou uma religião popular? Todas as pessoas que aderem ao cristianismo, de fato, se converteram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Como você já percebeu, eu gosto de refletir a respeito dos acontecimentos no passado, fazendo uma comparação com os nossos dias, né? Então, dê aí a sua contribuição através do chat. A igreja, então, não sabia como reagir a essa liberdade. Uma igreja que sempre foi composta por pessoas mais pobres, agora faz parte do Estado. Será que essa igreja permanecerá pura? Em 324, Constantino já é o imperador de todo o Império Romano e ele se achava no direito de trazer ordem. Ele mesmo se chamava de Bispo dos Bispos. O cristianismo já não era mais perseguido. A maior parte da igreja via aquele acontecimento com bons olhos, porque, afinal, as perseguições haviam chegado ao fim. Porém, muitos questionavam a conversão de Constantino e consideravam a união da igreja com o Estado como a queda da igreja. Constantino mudou a capital do império para Bizâncio e lhes chamou de Constantinopla. Nesse período, o cristianismo ficou numa posição de grande prestígio na sociedade. Por um lado, estava livre das perseguições, mas, por outro, houve um declínio no compromisso dos membros com a igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro O Papado e o Dogma de Maria, ele descreve esta fase da igreja dizendo: a porta da igreja passou a ser por conveniência e não conversão. As pessoas vinham por conveniência, né? Elas vinham para a igreja trazendo suas crendices e doutrinas pagãs. A igreja encheu-se de gente não convertida e desviou-se a largos passos da doutrina dos apóstolos. O cristianismo, nesta época, estendeu-se extraordinariamente para muitos lugares e foi até além das fronteiras do Império Romano. Chegou até a Índia, Etiópia, Escócia, Inglaterra, França, Alemanha,
Suíça, né? E na época de Constantino, então, se levantou uma discussão teológica, aquela que falamos quando mencionamos Atanásio. Surgiu o arianismo. Ário era um teólogo egípcio da cidade de Alexandria. E ele, como já mencionado, acreditava que Jesus não era divino, mas que era apenas uma criatura elevada de Deus. Atanásio, então, foi o principal opositor de Ário, né? Constantino, então, reúne todos os bispos da igreja para a cidade de Nicéia e realiza o congresso. Um concílio que ficou conhecido como o Concílio de Nicéia. E, após esse concílio, o arianismo foi considerado uma heresia. Ferguson, no seu livro A História da Igreja, no volume 1, ele diz: a presença dos bispos que mostraram lesões sofridas durante as recentes perseguições, agora reunidas sob o favor e na presença do imperador romano, foi uma experiência comovente. Constantino chamou a atenção para a unidade. Reflita comigo, a igreja é perseguida durante muito tempo. Cristãos tinham que se esconder. Agora eles são convidados para um concílio, onde eles têm liberdade para falar e para se defender. De fato, deve ter sido um momento muito emocionante, muito comovente. As controvérsias, então, continuaram aumentando, enquanto alguns consideravam a conversão de Constantino e o fim das perseguições como uma bênção, outros se entristeciam profundamente com o rumo em que a igreja estava tomando. Gonzales, em seu livro A Era dos Gigantes, diz o seguinte: a porta estreita de que Jesus tinha falado se tornara tão larga que uma multidão se apressava em passar por ela. Muitos em busca de posições e privilégio, sem ter a menor ideia do significado do batismo ou da fé cristã. Os bispos competiam pelas posições de mais alto prestígio. Os ricos e os poderosos pareciam dominar a igreja. O joio crescia junto com o trigo e ameaçava sufocá-lo. Muitos cristãos viam essa nova paz como uma artimanha do mal e questionavam: como conseguiremos continuar sendo cristãos nessas circunstâncias? Para eles, a igreja estava se unindo aos poderes do mundo. Diante de tudo isso, aconteceram 3 reações. A primeira delas foi a assimilação. Algumas pessoas aceitaram essa situação, se conformaram e continuaram na igreja. Em segundo lugar, aconteceu a resistência. As pessoas permaneceram na igreja, mas não aceitavam o que estava acontecendo. E acabaram muitos se tornando mártires e outros foram resistindo até que culminou a reforma protestante. Já um terceiro grupo optaram pela fuga, que é marcada então pelo movimento que ficou conhecido como monástico. Aqueles que não aceitaram a união da igreja com o Estado e decidiram viver um cristianismo solitário. A primeiro momento, eles estavam de modo solitário, mas depois eles se organizaram em ordens monásticas. Ok? Vamos partir agora para um outro tema, que é a origem e desenvolvimento do papado. A autoridade do Papa, como conhecemos hoje na Igreja Católica Romana, é fruto de um longo processo, né? De um bispo que era igual aos outros, o bispo de Roma passa a ser o bispo dos bispos e se torna a cabeça incontestável da Igreja Católica. O termo Papa vem da palavra grega pai, e alguns bispos na época já eram chamados assim, né?
Porém, Papa, com a autoridade que conhecemos hoje, começa a surgir nesta época. Eu deixo como indicação aí para você o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, O Papado e o Dogma de Maria. Se você deseja, né, ter refutações a respeito do papado e se aprofundar um pouco mais no que a Bíblia diz a respeito disso, este é um ótimo livro. E ele diz nesse livro: o Papa, do grego pai, de acordo com a doutrina católica, é o sucessor de Pedro no governo da Igreja Universal e o vigário substituto de Cristo na Terra, segundo, né, a dogmática católica. Alguns fatores contribuíram para a ascensão do papado, né? Dentre eles, podemos mencionar que supostamente Pedro e Paulo foram mortos em Roma. Então, isso para eles, né, dava uma grande importância àquela cidade. Um outro fator importante foi a invasão dos bárbaros no Império. A Igreja do Ocidente, então, ela começou a seguir um rumo diferente da do Oriente. No Oriente, o Império ainda continuou existindo. Porém, no Ocidente, a Igreja passou a ser a guardiã da civilização romana. A Igreja do Ocidente viu nisso, então, uma oportunidade de se fortalecer. O bispo de Roma começou a negociar com as tribos bárbaras. E nessa negociação, ele convidava o líder a se tornar cristão. O líder, então, aceitava e toda a tribo era batizada. Porém, não havia nenhuma mudança nos costumes e as práticas pagãs iam sendo cristianizadas. Muitas pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo e qual era o significado daquilo, mas optavam pela paz e aceitavam ser cristãs e se batizarem. O Papa Leão I conseguiu manter a paz no meio das invasões bárbaras. Isso fez com que o bispo de Roma começasse a ter muito poder. Ele reivindicou para si a autoridade, transformando o bispo de Roma no bispo dos bispos. Daí surge a ideia de que o Papa é o substituto de Jesus. Ele dizia que tinha a palavra de Deus, e então a igreja entra num período muito difícil de sua história. Na construção de sua teoria sobre o papado, ele alega que Pedro tinha as chaves do reino e autoridade sobre os demais apóstolos, e que Pedro havia sido o primeiro bispo de Roma, e a sua autoridade então era transferida para todos os bispos posteriores. Portanto, a autoridade perpétua de Pedro encontra-se no bispo romano. Leão tomou a passagem de Mateus 16, 18, né? Alegando que Pedro seria a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. O bispo de Roma, então, neste período, ele se posiciona entre Jesus Cristo e os demais bispos. Outro papa de grande envergadura foi Gregório I. Durante seu papado, a veneração de partes do corpo, de roupas e de outros pertences dos santos foi muito encorajada. Por vários séculos, nenhuma igreja poderia se estabelecer se não tivesse alguma relíquia de um santo para ser colocado nela. Ele exerceu grande influência sobre a teologia católica. Gregório pega algumas ideias que já existiam na época e transforma em dogma. Ele acreditava no purgatório e ensinava que as missas celebradas em favor dos mortos podia trazer alívio para aqueles que estavam no purgatório, né? Com Inocêncio III, o poder do Papa chega ao ápice. Ele acreditava que o Papa estava entre Deus e o ser humano. Quero te convidar agora para um momento de reflexão.
o Papa recebeu o título de substituto de Jesus Cristo. Mas, segundo João 14,16, quem Jesus disse que seria seu substituto, que viria após ele? Ao dizer: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre." Então, fica para você esta reflexão. Se você desejar, pode responder aí através do chat. O papado diz: a igreja está fundada sobre Pedro. O apóstolo Paulo disse em Efésios 2:20: Jesus Cristo é a principal pedra. Partiremos agora para aquele acontecimento que nós falamos anteriormente. Muitas pessoas não conformadas com o que estava acontecendo na igreja, não sabendo lidar com as mudanças e não aceitando pessoas se converterem sem mudar práticas e caráter, optaram pela fuga. E isto ficou conhecido como um monasticismo, né? E isso se deu lá por volta do século IV. A porta estreita que Jesus havia falado se tornou larga e as multidões se apressavam em passar por ela, né? Já falamos que os bispos começaram então a competir e os ricos começaram a dominar a igreja e o joio começou a crescer no meio do trigo. Durante quase 300 anos, a igreja vivia sob constante perseguição. Todos os dias a igreja era perseguida, precisava encontrar um modo de sobrevivência. Agora, então, tudo está diferente. A igreja pode exercer livremente a sua fé. Mas muitos estão convencidos de que a segurança e a vida acomodada era o maior perigo que ameaçava a igreja. Será que liberdade cristã pode se tornar perigoso para a sobrevivência da igreja? Reflita comigo. Com a paz da igreja aparentemente assegurada, muitos dos cristãos, muitas pessoas da época, achavam que era, na verdade, uma artimanha do mal. Para eles, a igreja estava se unindo aos poderes do mundo e questionavam: como poderemos continuar sendo cristãos nessas circunstâncias? Com a igreja se unindo ao mundo, o luxo e a ostentação se apossando dos altares da igreja. Gonzales diz que a resposta de muitos não se fez esperar. Fugir da sociedade humana, abandonar tudo, subjugar o corpo e as paixões que dão ocasião à tentação. Esta foi a solução que muitos encontraram. E assim, ao mesmo tempo que a igreja se enchia de milhares de pessoas que pediam o batismo, houve um verdadeiro êxodo de outros milhares de pessoas que procuravam a santidade na solidão. Será que fugir da sociedade para tornar-se santo é a solução para os cristãos? Alguns monges começaram a observar e achar que a igreja estava se corrompendo, se envolvendo com os poderosos e perdendo a essência do cristianismo. Então, a fim de voltar ao cristianismo raiz, à simplicidade de Cristo, essas pessoas começaram então a fugir para os desertos. Monge vem do grego e significa solitário, afastando-se do mundo, das pessoas, dando os bens aos pobres, imitando a Cristo. Mediante pobreza, virgindade e obediência, eles começaram então a assumir uma vida solitária. Nesse período, já começaram a surgir os montes do Oriente. Porém, com o tempo, esses monges começaram a se tornar pessoas muito orgulhosas, porque eles achavam que eles eram os únicos certos. O objetivo do monacato era amar a Deus. Os monges tinham como centro da vida a oração, a contemplação, a pobreza, o trabalho. Tinham o desejo de ter uma vida perfeita e fugir dos demônios.
O monacato desempenhou também um importante trabalho eclesiástico no período da Idade Média. O monasticismo surgiu devido às seguintes perguntas: o que é a vida cristã? Como podemos vivê-la? E o que envolve a vida cristã? No terceiro século, milhares ingressaram na igreja. No quarto e quinto século, a maioria do império professou ser cristão. Porém, o monacato surgiu como uma reação à frouxidão espiritual, a todos aqueles rituais pagãos que a igreja estava aderindo. Vamos então para mais um momento de aplicação da nossa aula. O que é a vida cristã? Como podemos vivê-la? E o que envolve a vida cristã? Essas foram as perguntas que impulsionaram o monasticismo. Essas perguntas são pertinentes ao nosso tempo, aos nossos dias? Que respostas você poderia apresentar a esses questionamentos? E eu gostaria que você citasse textos bíblicos para falar a respeito deste assunto. Falaremos agora, então, a respeito de algumas dessas ordens monásticas que foram surgindo nesse período, né? Já falamos sobre os monges do Oriente, e nessa época começam a surgir, então, os monges do Ocidente, companhias de auxílio aos pobres. Dentre eles, podemos mencionar os beneditinos, que foi fundado por Benedito de Núrcia. Tinha sua sede na Itália e foi a primeira ordem monástica do Ocidente. Eles destacavam vida comunal, moderação, obediência ao abade, trabalho físico, e cada mosteiro era independente com o seu próprio abade. O abade era o líder maior dentro dos monastérios. A palavra abade vem de pais. Quero mencionar também os agostinianos, e dentre os seus membros havia um muito conhecido, que é o Martinho Lutero. Eles tinham como objetivo viver em comunidade monástica, porém sem se retirar do mundo e sem abandonar o ministério. Eles destacavam vida comunal, adoração a Deus, mas também o seu ministério no mundo. Quero também falar a respeito dos franciscanos, que foi fundado por Francisco de Assis. Eles se preocupavam com a pobreza e a pregação ao povo. Destacavam a castidade, a obediência, culto, o serviço. Francisco pregava na Espanha e no Egito entre os muçulmanos. Uma outra linha que quero falar é sobre os dominicanos, fundado por Domingos Gusmão, e eles preocupavam-se com os albiges. Sua sede era na Espanha, na França, e tinham como membros importantes Tomás de Aquino e Jerônimo Savonarola. O objetivo era pregar ortodoxia e refutar as heresias. Na área de missões, eles tinham um interesse especial pelos muçulmanos, como também pelos judeus. Mas muitas vezes eles usavam um braço da Inquisição como força. Falaremos sobre este assunto em aulas posteriores. Dentre essas ordens monásticas, podemos citar também os jesuítas. Os jesuítas, fundado por Inácio de Loyola, né, tendo como centro a Espanha, e o objetivo foi auxiliar na Contra-Reforma, que falaremos também na próxima aula. Tinham como regra a obediência absoluta ao superior, eles eram totalmente dedicados, né, a serviço ali do Papa, em total obediência. Tornou-se o meio pelo qual a Contra-Reforma foi propagada
e dentre os seus membros havia o padre José de Anchieta e também o padre Manuel da Nóbrega. Ok, queridos alunos? Partiremos agora para refletirmos um pouco a respeito do surgimento do islamismo. O islamismo foi fundado por Maomé. Maomé era um mercador de Meca, na Arábia Saudita, e em suas viagens ele começou a ter contato com judeus e também cristãos, e acabou sendo influenciado por eles, né? E uma dessas influências o levou ao monoteísmo. Ele tinha ali como, né, linha de pensamento que somente Deus deveria ser adorado e a total submissão à vontade de Deus. O livro sagrado deles é o Alcorão, que faz muitas referências ao Antigo Testamento. E Maomé considera então Jesus como sendo um profeta de Deus. Porém, ele defende uma tese. Nem Jesus, nem os demais profetas conseguiram concluir a missão. E ele se considera como também um profeta, porém o último e principal deles. O grande feito de Maomé foi unir as tribos árabes, né? Ele se torna um chefe militar e dá aos seus súditos uma grande missão. Eles devem levar todas as pessoas a se submeterem a Deus. Pessoas que são politeístas devem agora se converter dentro desta religião monoteísta. Eles eram motivados em sua nova fé e os exércitos muçulmanos começaram a conquistar todo o norte da África, o Oriente Médio, conquistaram Damasco, Antioquia e a própria Jerusalém. Muçulmano significa aquele que se submete a Deus. A partir daí, aconteceu algo como reação, né? Reação contra o islamismo, que ficou conhecido como as Cruzadas. Então, as Cruzadas foi este movimento, né, contrário de reação ao avanço do islamismo. A igreja, na época, tomou a responsabilidade de reagir contra eles e de reaver os territórios que haviam sido então conquistados pelo Islã. A primeira cruzada foi proposta pelo Papa Urbano II em 1095, né, com o propósito de libertar os lugares santos que estavam debaixo do domínio do islamismo. No uniforme dos soldados tinha uma cruz e o Papa dizia que quem lutasse naquela causa teria sua entrada no céu garantida, que receberia a indulgência plenária, ou seja, quem lutasse por aquela causa seria perdoado de todos os seus pecados, sem nenhuma exceção, tanto dos pecados passados como presente, como também dos pecados futuros. Com o domínio dos árabes sobre a Terra Santa, a região se torna então um lugar de muitos conflitos, porque, como sabemos, era um hábito já muito antigo as pessoas peregrinarem para a Terra Santa. Então, muitas pessoas estavam dispostas a encarar até mesmo a morte para reconquistar este território. Eles enfrentavam isso como um gesto de devoção. Vários líderes religiosos tomaram parte nisso, né? E se levantaram e convocaram o povo a fim de reconquistar todos aqueles territórios. Ok? Estamos chegando então ao final da nossa aula e eu quero fazer com você uma recapitulação, né? Hoje falamos a respeito de alguns pais da igreja que foram de séculos posteriores, dentre eles mencionamos Atanásio, Agostinho de Hipona,
Falamos sobre o fim das perseguições que aconteceu na época do imperador Constantino, como também muitas mudanças que vieram à igreja, né? Pessoas que vinham e se batizavam, mas sem apresentar nenhuma mudança de vida ou verdadeira conversão. Falamos sobre a origem e desenvolvimento do papado, que para isso eles usaram várias alegações, né? Como a morte de Paulo e Pedro em Roma. Eles diziam que Pedro tinha a chave do reino e tinha sido o primeiro bispo, e a partir de Pedro, os demais bispos de Roma tinham autoridade. Também as invasões bárbaras contribuíram muito para a ascensão do bispo de Roma. Falamos sobre o monasticismo, né, que foi como resultado dessas mudanças que aconteceram na igreja e muitas pessoas não concordaram, não aceitaram, não sabiam como lidar com um cristianismo tão diferente, se sentiram abalados em sua fé e decidiram optar por uma vida de santidade, mas em lugares mais solitários. Falamos também a respeito de muitas ordens monásticas que surgiram na época, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Falamos aqui um pouco, estudamos a respeito do surgimento do islamismo, né? Com o seu fundador Maomé, cujo livro sagrado é o Corão, e concluímos aí falando sobre as cruzadas, que foi um movimento de reação ao islamismo. Eu desejo a você uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Deus abençoe.